E hoje, dia 29 de outubro, é o Dia Mundial de Conscientização de uma doença relativamente comum, crônica e não contagiosa, a psoríase. E quem vai esclarecer as dúvidas sobre essa doença é a doutora Ana Maria Quintero. Ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia da Regional Goiás. Boa tarde, doutora Ana Maria. Obrigado pela presença aqui em nossos estúdios. Eu queria que a senhora começasse explicando o que é, então, a psoríase. A psoríase é uma doença inflamatória crônica, então ela acomete principalmente as regiões do cotovelo, joelhos. A manifestação mais comum é como se fossem umas placas vermelhas que descamam muito, então ela fica muito visível e as pessoas que costumam ser portadoras dessa doença, elas sofrem muito preconceito, porque as que olham acham feio, né? E acabam tendo medo de um contágio. Uhum. E o esclarecimento importante que a gente faz é que essa doença não é contagiosa, ela é uma herança genética e tem muitos fatores que influenciam no aparecimento, no desencadeamento da doença. Por exemplo, se a pessoa tiver um estresse maior, isso pode desencadear. Certos tipos de medicação também pode ser um fator que pode induzir o aparecimento da doença. E tem algumas infecções também que podem desencadear. Como diferenciar, doutora, por exemplo, a questão de um quadro de alergia de uma psoríase, por exemplo? A psoríase, além dela dar em áreas flexoras ou extensoras, que a gente fala, que é áreas mais expostas do cotovelo, joelho, couro cabeludo e região lombar, são clássicas. As placas, que são essas lesões vermelhas e elevadas, elas normalmente não coçam, como a alergia coça muito, tá? E elas são mais bem delimitadas, então a gente sabe exatamente onde está a pele doente e a pele sã. Tá? Então, por exemplo, ela não bem coça. demarcada. Ela não tem coceira além das demarcações da pele? Algumas pessoas podem ter coceira, que a gente fala do prurido, mas a grande maioria não tem isso como sintoma. Ela pode aparecer mais na fase adulta, na infância, juventude? A gente tem 2 picos de aparecimento. Sim. O mais comum é entre 20 e 30 anos, mas podem ocorrer desde a infância até o idoso. Então, não tem idade. A idade preferencial é entre 20 e 30 anos, mas tem um pico também na infância, em alguns casos, e pode ocorrer em idoso mais esporadicamente. Como a gente disse, ela não tem uma cura, né? Mas tem um tratamento. Como é que é feito esse tratamento, doutora? O tratamento depende da extensão e do tipo, da gravidade da lesão. Uhum. Então, a gente tem uma forma de classificar essa doença. O dermato, ele classifica se ela é considerada leve ou moderada grave. E, de acordo com essa classificação, a gente começa um tratamento. Por exemplo, os casos leves são usados mais medicações tópicas, só de aplicação. Tem vários que são utilizados para isso. E os moderados a graves também tem vários tratamentos que são utilizados. A gente geralmente segue um consenso, que esses consensos tem vários. No Brasil tem o seu, o europeu, o americano, cada um tem um. E que inicia uma complexidade de tratamento à medida que esse paciente não responde. Então, são etapas. Ele começa com um tratamento mais simples, aí vai tornando mais complexo à medida que ele não responde àquele tratamento inicial. Como é que está hoje, por exemplo, a nossa rede de saúde, a nossa rede pública que eu falo? Quer dizer, como é que o SUS está tratando isso? Como é que esses pacientes, as pessoas que aí mais carentes, que têm uma baixa renda, como é que fazem para ter acesso à medicação? Hoje é possível, tem esse acesso? Na verdade, a gente está até com muita sorte em relação a isso, porque eu acho que a gente não perde muito para o resto do mundo em relação ao tratamento pelo SUS, porque é fornecido nós temos no HC, por exemplo, a fototerapia, que é público, né? Que o paciente pode utilizar.
E tratamentos mais complexos, como os imunobiológicos hoje, que também são fornecidos pelo SUS. Inclusive, em setembro agora foi liberado para psoríase 4 imunobiológicos. Então, a gente está bem servido no tratamento da psoríase. A gente não pode reclamar. Ela acomete mais homens, mulheres? É muito semelhante ao acometimento em relação aos gêneros. Tá certo. Queríamos então agradecer a senhora pela presença aqui no TJ Goiás, por esclarecer para nós aí sobre essa doença, né? Que a gente precisa realmente também estar atento e combater, né? Obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada.